Olá, boa noite. Nós estamos iniciando agora esse nosso culto da igreja do CPA 2. Essa é a live da esperança e é aquele momento que você deve começar a compartilhar a esperança para as outras pessoas. Nós vamos cantar a música agora, Sal da Terra, que tem tudo a ver com essa ação que você deve fazer agora. Compartilhe, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, onde você achar necessário, onde você puder, para que nós possamos ser sal da terra e essa mensagem possa chegar aos corações de todos. Louvemos a Deus então com a música O Sal da Terra. Deus nos ama infinitamente e Ele quer nos abençoar, Ele quer nos salvar. Tudo que Ele faz é para o nosso benefício. Cristo disse que tudo que nós pedimos, crendo nele, em nome dele, nós receberíamos. Nós vamos cantar a música agora, o milagre. E este é aquele momento de você abrir o seu coração e pedir esse milagre de Deus. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você esteja numa condição que você não consegue sentir a Deus, sinta esse milagre, louve ao Senhor e peça a Ele esse milagre. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está.
salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas para mim se me encurta o vale da sombra, no salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Quero agradecer ao grupo que acabou de cantar e expressar um pouquinho desse Deus maravilhoso que realiza grandes coisas em nossa vida. E nesse momento, quero agradecer você também que aqui está conosco acompanhando essa série que aqui agora iniciamos, os milagres de Jesus, o que estava realmente por detrás de cada um deles. Quero iniciar com uma oração. Vamos orar? Nosso Senhor Deus, obrigado por este momento. Agradecemos o Senhor pela condução de nossas vidas. Abençoe a cada culto, a cada momento dessa série que aqui hoje começamos com um novo tema e que todos que estão nos assistindo sejam atingidos de acordo com a necessidade, de acordo com a grandiosa experiência que cada personagem bíblico aqui for citado. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos a presença do Teu Espírito Santo mais uma vez, em nome de Jesus. Durante o ministério de Cristo, muitos milagres foram realizados. O próprio João disse que se todos esses milagres fossem relatados um por um, no mundo inteiro não teria aonde caber tantos livros. É lógico que o apóstolo, ao utilizar essa expressão, ele está usando um exagero literário. Não era bem isto. Nós começamos a encontrar algumas citações do próprio João, o primeiro milagre realizado por Jesus. Quando Cristo, ele transforma água em vinho, o grande milagre ali em Caná da Galileia. Mas também nós encontramos um outro milagre, inclusive esse causou muito escândalo, e principalmente entre alguns religiosos. E queria dizer para vocês que eram os saduceus. Por que os saduceus? Bem, os saduceus, eles não criam na ressurreição. E foi exatamente quando Jesus utilizou aquela expressão, Lázaro, sai para fora. Mas eu quero fazer para vocês 2 perguntas. Qual era o real propósito dos milagres de Jesus? Jesus tinha alguma intenção por detrás? Ou simplesmente os seus milagres, eles eram casuais? Quando vamos para o livro de João, nós encontramos o seguinte, capítulo 20, versículo 30 e 31 do texto bíblico diz exatamente assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ainda como exemplo, agora Mateus, no capítulo 9, versículo 2, ele diz exatamente assim: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé,
Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Agora eu quero citar com você um contexto de Lázaro. O capítulo 11 do livro de João, vamos voltar novamente a João, capítulo 11. E olha só o que nos traz ainda esse texto. Versículo 41 até o versículo 43. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Dito isto, eu quero dizer para vocês que existe praticamente 3 propósitos aqui pelo qual os milagres de Jesus eram realizados, com esses textos que acabamos de ler para você. Primeiramente, eles tinham o objetivo de fortalecer a crença de que Cristo era o Filho de Deus. A primeira. Segunda, para salvar os perdidos. E a terceira, para perdoar os pecados. Exatamente isso. Mas não é sobre Lázaro ou sobre o paralítico, ou até mesmo sobre a história do milagre ali de Caná da Galileia que eu gostaria de falar com vocês. Eu quero hoje falar sobre um outro milagre. Sim. Na verdade, uma cirurgia plástica instantânea em uma orelha. É isso mesmo que vocês ouviram, uma cirurgia plástica instantânea em uma orelha. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles citam esse episódio. Quero apenas citar para vocês 3 deles. O primeiro está aqui no livro de Marcos, capítulo 14. Olha só o que Marcos nos cita no capítulo 14, versículo 47, sobre este milagre, sobre este episódio bíblico. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Bem, Marcos, embora seja o escritor do evangelho que mais relatou os milagres de Cristo, ele não era um dos 12. Então, possivelmente, muito desses milagres, Marcos nem estava ali presente. Agora, eu quero citar para você o que Mateus, fazendo a citação deste mesmo episódio, nos fala no capítulo 26, virando aqui um pouquinho, estou abrindo a minha Bíblia, abra aí também a sua Bíblia, já deu para vocês perceberem que a gente está vendo muitos textos bíblicos e vai ser assim durante toda a nossa série. No capítulo 26, do livro de Mateus, versículo 51, olha só o que diz o texto. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Mateus, embora sendo um dos 12, ele não era um dos mais próximos, mas ele destaca esse episódio para nós aqui com alguns detalhes. Agora, com mais requinte de detalhe, eu quero agora, nesse momento, abrir a Bíblia com você no livro de João novamente. Vocês já deram para perceber que o livro de João é o livro principal que estamos estudando a história desse personagem da série que hoje aqui nós começamos. O livro de João, no capítulo 18, com alguns detalhes maiores, eu quero neste momento abrir com você. Abra aí, João, capítulo 18. Olha só o que João nos fala sobre este episódio. Versículo 10. Capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Malco. Quem era Malco? Bem, Malco era um servo, é o que a Bíblia está me falando. Ele era servo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Caifás, a figura mais expressiva dentro da vida religiosa do judaísmo da época, do povo de Israel. E, na verdade, o que eu quero dizer para vocês, que quando a gente analisa essa questão de servo, no nosso contexto aqui no Ocidente, o servo talvez às vezes não tem tanta expressão, ele talvez não tenha muitas condições, não manda em muita coisa, não é verdade? Mas naquele contexto judaico, o servo, ele representava uma pessoa também de grande autoridade, por que não dizer a segunda autoridade depois do seu senhor?
E quando a gente vai na Bíblia, a gente vê exatamente isso se confirmando. Você bem se lembra da figura de José do Egito? José, ele era servo de Potifar. Você recorda o que foi que Potifar falou para o seu servo José? Disse o seguinte: olha, José, todas as coisas da minha casa, todos os meus negócios, você pode cuidar de tudo isso. Na minha ausência, na minha presença, você responde por mim, José. Menos uma coisa, a minha esposa. Mas tudo o restante, você é responsável. Quando a gente também vai a outros textos, por exemplo, o próprio Josué. Quando Josué ele faz uma afirmação acerca de Moisés, ele diz que Moisés era servo do Deus vivo. É isso mesmo. Outra citação também acerca do servo, a gente encontra agora Daniel. Daniel, quando ele faz menção a Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra dos 3 amigos de Daniel? Pois é, ele diz que esses 3 amigos dele, eles eram servos do Deus Altíssimo, isso mesmo, servos do Deus Altíssimo. No capítulo 6, versículo 20 do livro de Daniel, o próprio Daniel, ele afirma que ele também era servo do Senhor. E não fica por aí. Ainda o próprio apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 1, ele também se colocou e afirma que, dizendo que ele era servo do Senhor Jesus Cristo. Isaías também faz uma menção, ainda no Messias que um dia viria, dizendo que o Messias era o servo justo de Deus. A pessoa, de fato, do servo, já deu para vocês perceberem que era realmente uma figura muito importante. No caso aqui, Malco, ele era um candidato, futuro sucessor do sumo sacerdócio. E Caifás, naquele fatídico dia, naquela madrugada, lhe entrega uma responsabilidade para que ele pudesse representar. Caifás disse assim: ô Malco, reúne com todo o grupo, vai com os soldados romanos e com os soldados também daqui de Israel e vai prender esse desordeiro que está causando muita desordem aqui na região da Galileia, aqui em Judá. E aquele momento poderia ser a grande oportunidade de Malco de poder demonstrar que ele estava pronto realmente para ocupar a posição futura como sumo sacerdote. Mas, infelizmente, isso não foi possível. Vocês bem sabem por quê. O próprio texto que acabamos de ler, ou os textos que lemos, nos diz que a sua orelha direita foi decepada. É isso mesmo. Agora, o que isso tem a ver? Por que isso seria um impeditivo? Qual seria a dificuldade, pastor? Você pode me perguntar, por que ele teria apenas a orelha direita decepada? Por que isso seria um impeditivo para que ele um dia pudesse exercer a função de um sumo sacerdote? Bem, vamos ao texto bíblico. Eu quero que você leia comigo agora no livro de Êxodo, no capítulo 29, versículo 20. Abra sua Bíblia aí, Êxodo, capítulo 29, versículo 20, e vamos entender um pouquinho este contexto. Já abri na minha Bíblia, você conseguiu abrir aí? Tudo bem? Olha só o que diz o texto bíblico. Versículo 20. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita também dos seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue também jogará sobre o altar ao redor. Para que fique um pouco mais elucidado o texto, eu quero agora abrir contigo o livro de Levítico. Abra agora aí comigo, Levítico capítulo 8, versículo 23. É só um livro depois do livro de Êxodo. Levítico 8, versículo 23. É muito parecido com o texto anterior, ele só reforça exatamente o que nós estamos querendo provar aqui para você. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre também o polegar do seu pé direito. Muito bem. Arão era o sumo sacerdote na época de Moisés. E aqui o texto nos diz que isso era parte do serviço de um sumo sacerdote. Com todo o serviço do santuário, do oferecimento das ovelhas, dos carneiros, de tudo aquilo que era feito para interceder em favor do povo, o sumo sacerdote tinha uma parte fundamental no serviço. E dentre as muitas atividades, ela era imprescindível, que ele pegasse com a ponta da sua mão e colocasse sangue na sua orelha direita. Isso é uma parte da cerimônia, mas isso já era acompanhado ao longo de muitos séculos. Agora, como que Malco poderia fazer isso?
Malco agora que seria o sucessor e agora sem a sua orelha direita. Isso denota que ali era muito mais do que uma mutilação da orelha de Malco. Era o final do sonho de uma vida inteira. Jesus bem sabia disso. Cristo conhecia o Pentateuco, Jesus conhecia toda a tradição, Jesus lia a esse respeito. E nesse momento a gente vê na vida de Malco um sonho se esvaindo, um sonho se finalizando. E o que eu quero destacar aqui com você já imaginou o que é neste momento um sonho de uma vida inteira poder ser interrompido e Cristo Jesus, ele entra em ação? Jesus, ele tinha muito o que fazer. Havia uma profecia para ser cumprida. Cristo tinha que levar uma cruz até o Calvário. Jesus tinha que morrer por milhões e milhões de pessoas. E Cristo, então, ali para atender a necessidade de um único homem, o sonho de uma vida inteira. Como eu bem falei, ali não era apenas uma mutilação na orelha de um homem, era o sonho ao longo de toda uma vida construída por Malco. E Cristo Jesus assim se importa e ele entra na vida particular daquele homem. Como eu gosto muito da ideia, quando 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz que Deus, ele olha muito mais além do que o exterior. O homem olha a aparência externa, o homem olha a capa por fora, mas Cristo, Deus, olha o interior, que está lá fundo, lá dentro. E exatamente Jesus Cristo conhecia o que estava dentro do coração de Malco. Você consegue imaginar agora naquele caminho, depois de Jesus preso por Malco e por aquele grupo, indo até o palácio de Caifás, até Herodes, até Pôncio Pilatos, até os soldados romanos? Naquele momento ali, quantas perguntas na cabeça do servo Malco? Ele ainda talvez sentindo um cheiro de sangue no seu rosto, com a sua mão ainda com sangue. E quando é que essa mesma mão com sangue ele tocava ali na sua orelha, ele via que a orelha ainda estava lá. Ou seja, o seu sonho poderia ser continuado. Que coisa, não? Que história maravilhosa. E quando Jesus chega ali com aqueles guardas romanos, que a Bíblia também nos registra, eles batiam em Cristo e diziam, faz um milagre, diga quem foi que te bateu. E Jesus não falava nada, Jesus não reagia, muito menos interagia com aquele grupo. Quando o próprio Pôncio Pilatos olhava para Jesus depois e perguntava para Jesus, é verdade que você é o rei dos judeus? Jesus também dava o silêncio como resposta. Cristo conhecia o coração também de Pilatos, Cristo conhecia o coração daqueles soldados romanos, Jesus também conhecia o coração do próprio Caifás, a quem Jesus também foi levado. E Caifás, impressionado com tantas histórias que ele já tinha ouvido falar de Cristo, mas o seu coração ainda estava fechado. E ele, que por tantos anos apontou a vinda do Messias, não estava com o coração predisposto, muito menos aberto para reconhecer esse Messias maravilhoso. Querido amigo e irmão, o que essa história tem a ver comigo e contigo? Bem, o fato é que todos os milagres de Jesus, eles têm um propósito, dizer que Cristo é realmente Filho de Deus, salvar o perdido e perdoar todos os pecados. Mas na história especial aqui hoje, falada de Malco, a gente vê o quanto que Cristo se importa com o coração de uma única pessoa. Por mais que às vezes ela não esteja movida pelo verdadeiro sentimento, mas na sua sinceridade de coração, ela tenta expressar o quão verdadeira ela é. E o Senhor faz uma leitura daquilo que é mais justo. E o Senhor, quantas pessoas Cristo não está abençoando. Mas a verdadeira é a bênção maior. Talvez alguns de vocês podem se perguntar, mas pastor, Deus conhece o meu coração há tanto tempo e eu pedi tanto algo do fundo do meu coração, eu era muito sincero, muito verdadeiro. E o Senhor bem falou que Deus conhece o meu coração. Eu sei que conhece. E Ele vai te atender. Só que o tempo e a forma é dele. Ok? A maneira que Deus atua é única e exclusiva dele. Mas o final não é o como você quer, não é o que você quer, é o que de fato você precisa, é de fato o que você realmente necessita. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer te conceder. Assim como na própria vida de Malco. Deus, ele para no meio de tantas coisas que ele faz por tantos, ele para também de alguma maneira muito individual para te ouvir. E eu gostaria que nesse momento você parasse para ouvir também a voz de Deus. Isso é muito importante, não apenas para que Deus esteja à tua disposição para te ouvir o teu pedido, mas você está com o coração aberto para entender e para refletir, diferente do que foi com aqueles outros, com Caifás, com soldados romanos. Mas faça como Malco, se proponha
Seja sincero de coração, o Senhor vai fazer a leitura correta aí das tuas intenções também. Deus, Ele não apenas avalia as nossas ações, mas também as nossas intenções, o profundo e o íntimo do nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você e Ele te dê a paz. Que o Senhor nos guarde. Obrigado por sua atenção e que a graça de Cristo seja extensiva até a tua vida para te dar o milagre que você tanto deseja. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos, ore comigo. Meu Senhor, obrigado por essa história maravilhosa do servo de Caifás. Nós não sabemos o final do que aconteceu com Malco. Não sabemos se ele foi um sumo sacerdote, não sabemos qual foi o curso final dessa história que a Bíblia apresenta. Mas uma coisa é certa, é impossível uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ou até mesmo que foi atingida por um milagre dele, que ela seja a mesma pessoa. O Senhor fez coisas extraordinárias na vida de muitos, o Senhor salvou muitos, e o Senhor atingiu a vida de alguns poucos de uma maneira assim muito particular, quando o Senhor entrou e pessoalmente tocou nessas pessoas. Malco foi um destes. Obrigado, Senhor Deus, porque a história ela não está limitada apenas ao que ficou registrado lá. A história ela pode ser escrita. Hoje, o Senhor Jesus também, fazendo a leitura do coração de muitos dos teus filhos, ainda pode atender o desejo do seu coração. O Senhor cuida de tantos, assim como Cristo estava à predisposição de morrer por todo mundo e ir até o Calvário naquele momento, mas Ele para atender o desejo do coração de Malco. Assim, Senhor Deus, o Senhor está salvando uma humanidade inteira. E como que as pessoas hoje estão querendo ouvir a Tua voz, ouvir uma resposta, o porquê, o que o Senhor tem permitido que esse mundo sofra. E de alguma maneira muito particular, todos nós queremos Te ouvir o que o Senhor realmente tem para nos dizer de maneira individual. Senhor Deus, por favor, atenda, eu te peço. No nome de Cristo Jesus, que as histórias de hoje sejam parecidas também com a história de um Malco que se rendeu e que viu a ação milagrosa de um Cristo piedoso e misericordioso. Em nome de Jesus. Amém.